Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de setembro de 2022. São 8 horas da manhã. No Globo, aliados de Lula traçam estratégia para Estados Unidos reconhecerem resultado das urnas. Além da confiança no sistema eleitoral brasileiro, Lula discutiu com o governo dos Estados Unidos eventual parceria em questão climática. Mas não é só isso. O encontro da última quarta-feira de Lula com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Doug Conniff, expôs uma estratégia que vem sendo costurada por aliados de Lula há semanas: trabalhar para que o governo Joe Biden reconheça o resultado das urnas tão logo ele seja divulgado. Mais precisamente, que em caso de uma vitória de Lula no primeiro ou no segundo turno, Biden seja uma das primeiras autoridades a vir a público parabenizando publicamente o ex-presidente pelo resultado e também reconhecendo a rapidez e a lisura do sistema eleitoral brasileiro em apurar mais de 100 milhões de votos no mesmo dia do pleito. Uma postura de Biden nesse sentido poderia abrir caminho para que outros líderes mundiais façam o mesmo imediatamente, o que serviria para reafirmar o apoio da comunidade internacional à vontade popular expressa nas urnas e formar uma grande rede de apoio global ao presidente eleito. E o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, enquanto isso, na quarta-feira, reafirmou a confiança de Washington no sistema eleitoral do Brasil durante a reunião com Lula. Essa mera reunião com Lula ontem já é o primeiro passo para os Estados Unidos liderarem uma rede de nações que apoiarão o ex-presidente tão logo saia o resultado da eleição, caso, evidentemente, ele vença essa eleição no primeiro turno, como está previsto. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conniff, reafirmou a confiança de Washington no sistema eleitoral brasileiro durante a reunião na manhã desta quarta-feira em São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa o Palácio Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, e de acordo com o interlocutor que teve acesso ao que foi conversado, Conniff reiterou a posição de seu governo, tornada pública por várias autoridades dos Estados Unidos. Além da confiança no sistema de urnas eletrônicas, que Bolsonaro critica e levanta dúvidas com alguma frequência, as relações bilaterais e também foram discutidas durante o encontro com Conniff, que é a principal autoridade americana no Brasil. As diferentes possibilidades de cooperação entre os dois países, como em comércio, investimentos e meio ambiente, ganharam destaque. Junto com Lula participaram da conversa o ex-chanceler Celso Amorim e o ex-senador Jacques Wagner. Ambos costumam ser consultados pelos integrantes da campanha quando o assunto é política. Dois interlocutores ouvidos pelo Globo lembraram que Lula já esteve com autoridades de vários países, menos dos Estados Unidos. O candidato petista teve encontro com os líderes do México, do BRICS, grupo que, além do Brasil, é formado por Rússia, Índia, China e África do Sul, União Europeia, Argentina, entre outros. O fato é que os Estados Unidos acabam de colocar a cereja no bolo da enorme rede de apoio que se alevanta em prol de Lula na reta final da eleição, desorientando os adversários e calando, inclusive, esses adversários. É um movimento mundial para que o Brasil volte a ter um governo de verdade. E bolsonaristas sobem o tom contra pesquisas eleitorais na reta final, diz o Metrópolis.
Além de ataques aos levantamentos que mostram Lula liderando a corrida, redes bolsonaristas também circulam versões falsas de pesquisas. Faltando menos de 2 semanas para os brasileiros irem às urnas para o primeiro turno, a campanha e a militância de Bolsonaro se mostram cada vez mais nervosas com o desempenho do candidato à reeleição nas pesquisas eleitorais de maior credibilidade, o que está levando a um aumento do tom dos ataques a elas e à justiça eleitoral. O próprio Bolsonaro abandonou um período de trégua sobre o assunto fraude nas urnas ao dizer em entrevista ao SBT no último domingo que espera vencer a eleição já no dia 2 de outubro com 60% dos votos. E a violência, o medo e a abstenção, o que ainda pode favorecer Bolsonaro. Expectativa de vitória é o que mais ajuda Lula a 10 dias das eleições. Se a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto a ser divulgada logo mais no início da noite conferir a Lula 15 ou mais pontos de vantagem sobre Bolsonaro, adeus à eleição em segundo turno. É fechar a tampa do caixão e esperar a hora do enterro. A não ser, evidentemente, que cresça exponencialmente no país até o dia 2 de outubro o número dos casos de violência política, o que alimentará o medo de votar e poderá resultar em um índice de abstenção maior do que se imagina. Eleitores de Lula são sensíveis a isso. O tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi assassinado por um bolsonarista porque Lula era o tema de sua festa de aniversário. Um eleitor de Lula na área rural do Mato Grosso foi morto com 14 facadas por um bolsonarista que tentou decapitá-lo. O fato é que os brasileiros vão ter que se decidir entre continuar na situação em que estão ou criar coragem e tomar uma posição clara e destemida nas eleições. Muito provavelmente, a fome, a miséria e a desesperança falarão mais alto do que o medo. Mais uma vez, a esperança deve vencer o medo. E o governo Bolsonaro prevê 2.840% mais verba para colégio militar em São Paulo do que creches no país. Estão reservados 147 milhões de reais para a vitrine bolsonarista em São Paulo e apenas 5 milhões para apoiar a educação infantil no país inteirinho. Vejam, 147 milhões para uma escola em São Paulo contra 5 milhões de reais no país inteiro. É realmente a pior gestão da educação no país da história brasileira e que está fazendo a educação no nosso país, mais uma vez, retroagir décadas. E a campanha pelo voto útil ganha fôlego e Ciro e Tebet reagem, ou melhor dizendo, esperneiam. Vídeo com artistas e carta de lideranças latino-americanas ampliam a pressão por apoio a Lula no primeiro turno. O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, acusa o PT de tentar aniquilar alternativas e candidato do MDB aponta desrespeito a ela. A arrogância dessa gente é algo insuperável. Eles acham que os seus projetos pessoais, políticos pessoais, devem se sobrepor ao interesse do país de defender a democracia e tirar este mesmo país dessa rota suicida em que está. E uma juíza eleitoral manda Dallagnol apagar vídeo em que ataca o STF. Na gravação, Dallagnol diz que o STF se tornou a casa da mãe Joana, uma mãe para os corruptos do nosso país. E, na verdade, o que esse sujeito que agora apoia Bolsonaro está fazendo, juntamente com o Sérgio Moro, é fazer coro a Bolsonaro. É um trio, é Dallagnol, é Moro e é Bolsonaro. Esses três jogaram o Brasil nessa situação em que está e é livrando o Brasil desses três que voltaremos a ser uma democracia. E na reta final, integrantes da campanha de Bolsonaro se veem perdidos e sem estratégia, dificuldade de falar para fora da bolha,
falta de dinheiro e baixa nas pesquisas são apontadas como os maiores problemas há 10 dias da eleição. Há 10 dias da eleição, integrantes da campanha de Bolsonaro estão perdidos e sem estratégia. A principal crítica de parte da equipe é que o presidente, avesso a conselho dos auxiliares, não consegue falar para fora da sua bolha, o que é considerado vital na reta final da disputa. E o fato é que Bolsonaro mesmo, ele tem contribuído para isso, porque se ele tivesse adotado durante a sua campanha um tom mais moderado, muito provavelmente a sua desidratação nas pesquisas, que já começa a se acentuar, não teria ocorrido. Como Bolsonaro resolveu falar só para o cercadinho, a sua candidatura está virando pó e os seus estrategistas não sabem mais o que fazer, porque eles mandam o Bolsonaro fazer uma coisa e ele faz outra. Então, realmente, nessa reta final, eles não sabem mais o que fazer e, na verdade, também, convenhamos, não há muito o que fazer. E brisolistas agora atacam Ciro e apoiam Lula no primeiro turno. O PDT está entoando um movimento muito forte para fazer com que a cúpula do partido, ou seja, o presidente Carlos Lupe, desista dessa rota insana que deve destruir o partido, deve fazer o partido sair das próximas eleições como um partido nanico só para apoiar os delírios de poder de Ciro Gomes, um insensato que tem apostado na traição ao povo e aos aliados do passado para tentar virar alguém importante na política. E a campanha de Lula usa contra Malafaia um vídeo em que ele se declarava anti-armas contra Bolsonaro, sendo que hoje ele é um dos principais incentivadores do armamentismo no país. Malafaia foi encurralado por esse vídeo aqui, que eu não posso passar porque tem propriedade intelectual, mas onde o Malafaia critica duramente o armamentismo no país, diz que isso é maluquice e tudo mais, e esse vídeo, ele, a cada fala do Malafaia contra as armas, põe uma fala do Bolsonaro a favor das armas. Esse é um vídeo mortal e a campanha de Lula tem feito alguns vídeos matadores nessa campanha. E Bolsonaro, como última estratégia, uma estratégia de gênio, gênio com J, entre aspas, né? Bolsonaro e Paulo Guedes também, o ministro da Economia, insultam os pobres, dizendo que eles foram acostumados a não aprender profissão. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar na última quarta-feira que o número de pessoas que passam fome no Brasil está superestimado e acrescentou que aqueles abaixo da linha da pobreza se encontram nessa condição, pois foram acostumados a não aprenderem uma profissão. Bolsonaro também voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, citando as decisões referentes a seu decreto sobre armas e inquéritos abertos. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.